Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vait. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correia, sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos e nesse dia em especial o estudo da porção da Torá, da instrução do Eterno, uma das 54 porções que coube a este dia, porções essas divididas por Ezra, e estamos aqui desfrutando desse maravilhoso dia de Shabbat, que o Eterno criou e compartilhou conosco este maravilhoso dia de descanso, tanto do ser humano quanto de toda a humanidade. Seja muito bem-vindo você, meu irmão, que está conosco já há anos, e você que chegou recentemente. São todos muito bem-vindos e espero que tenhamos grandes momentos aqui de aprendizado, assim como temos tido ao longo dessas porções todas que estudamos até aqui, pela graça do Eterno. Ok, desde já quero agradecer a sua participação, bem como as felicitações, né, pelos clipes que a gente produziu, tá certo? Se o Eterno permitir, no final, fique até o final, que a gente vai ter aí coisa boa, né? Tá certo? Ok, então vamos dar sequência nesse momento à conclusão, ao fechamento do estudo que a gente está fazendo dessa porção nesse Shabat, para dessa forma, então, ao longo da semana, praticarmos aquilo que o Eterno tem nos ensinado e continuará a nos ensinar a partir dessa aula também, assim como de todas as outras que já tivemos de todos os professores aqui no canal, tá bom? Bem, eu acredito que o seu coração já está preparado, então vamos continuar o estudo da porção de número 38, Korah, que significa calvo, como a gente já vem estudando aqui desde o início, desde o Kabbalat Shabbat, tá bom? Ok, então vamos iniciar o estudo desse momento com um texto que não é exatamente da nossa porção, da Parashá Korah, mas que faz referência ao que a gente já estudou até aqui, certo? Que está exatamente ainda no livro de Bamidbar, Números, só que no capítulo 26, mais lá na frente, certo? O capítulo dessa porção inicia-se no capítulo 16. Então, mas por fazer menção ao que a gente está estudando aqui, então é interessante a gente observar como diz lá. Olha só. Eu vou ler aqui a tradução, tá? No verso 9 do capítulo 26 de Bamidbar, Números. E os filhos de Eliav, Nemuel, Datã e Aviram, estes são os mesmos Datã e Aviram, homens de reputação na comunidade. Então, olha só, homens de reputação, que eram reconhecidos, que eram pessoas respeitadas no meio do povo de Israel. Contudo, que diz o texto, que se rebelaram contra Moshe e Aharon no grupo de Korah, quando eles se rebelaram contra Adonai. Então, se rebelar contra Moshe e Aharon, como está dizendo o texto, é o mesmo que se rebelar, que se voltar contra o próprio Eterno. Por quê? Porque foi o próprio Eterno quem escolheu Moshe e Aharon para desenvolverem o trabalho, o serviço que estavam realizando diante do povo de Israel, levando-os para Canaã, conforme o Eterno os ia guiando. Entende? Continuando, aí vem o verso 10. E a terra abriu a boca e os tragou, juntamente com Korah, quando esse grupo morreu, e o fogo consumiu 250 homens, e eles se tornaram um sinal de advertência. Essa
esse texto ele faz parte da Parashá de número 41, Pinchas, né? Boca de bronze. E ali, interessante, a Torá retoma esse tópico, trazendo essa questão. E aí, depois do verso 10, vai dizer uma coisa interessante aqui, porque, veja, a punição do Eterno veio tanto nesse momento com Datam e Avirão, quanto em outros momentos, para aqueles que se rebelaram contra o Eterno. Que aí vai entrar um fator aqui diferencial. Vamos ver o verso 11, que diz: o Bnei Korah e os filhos de Korah lo metou, não morreram. Olha que interessante. O Eterno trata dessa questão. Ora, mas peraí. Calma. Como assim os filhos de Korah não morreram? Porque nós lemos nos textos anteriores que as habitações, isto é, as tendas onde viviam Datam, Aviram, Korah e companhia, a terra se abriu e engoliu eles, com suas famílias, né, respectivamente. Ok? Só que agora o texto, lá na Parashat Pinchas, Parashat de número 41, está dizendo que os filhos de Korah não morreram. Ué, mas então será que existe uma contradição na Torá? Não. Aqueles que se foram, junto com estes que eu acabei de citar, o grupo de Korah, vamos dizer assim, são os familiares que concordavam com a forma de pensar e agir de Korah e companhia. São estes que também receberam a punição do Eterno. Interessante observar isso. Contudo, o Eterno destaca que familiares, em particular os filhos de Korah, nada mais nada menos que os filhos do cabeça dessa rebelião. Olha só, esses filhos não concordaram com a atitude do seu pai. Eles não estavam a favor. Pode ser até que eles não tenham dito assim explicitamente, mas de antemão, já no coração deles, não havia uma concordância no parecer deles em relação à atitude do pai, Korah. Entendeu? Então, por isso, o juízo, sim, veio para Korah, bem como os familiares que concordavam com as atitudes de Korah e companhia. Mas estes que não concordavam, da própria família de Korah, inclusive, foram poupados, foram deixados. Olha que interessante, né? Deixados para trás? Não. Deixados para continuar a seguir sua vida, a viver, a seguir em frente, entendeu? Ok? Então, alguns foram tomados. O pessoal já deve estar pensando aí, né? Uns foram tomados e outros foram deixados. Quem foi tomado aqui? Aqueles que foram engolidos pela terra, foram tomados pela terra, pela morte. E aqueles que foram deixados são aqueles que permaneceram vivos. Os filhos de Korah. Então, os filhos, eles não carregam a culpa, a transgressão da Torá por parte dos pais, assim como os pais não carregam a culpa pela transgressão dos filhos em relação à prática da Torá. Uma vez é claro que estes filhos, é interessante notar isso, vamos considerar que o pai, a mãe ou o responsável por esse filho, né, ou a pessoa que cresceu ali, considerado filho, recebeu as instruções do pai, da mãe ou do responsável ali, da avó, do tio, da tia, a respeito do que é transgressão e do que não é transgressão, conforme a palavra do Eterno, conforme a Torá. Mas a própria pessoa, esse jovem, né, hoje já adulto, vamos colocar assim, escolhe um caminho que não é o caminho que o Eterno nos deu como orientação para seguir na vida. Bem, este jovem vai colher as consequências de suas atitudes. E o pai e a mãe não são culpados disso. O Eterno não os vê como culpados disso, porque fizeram a sua parte. Claro que o coração do pai e da mãe fica, imagina, né, apertado, porque não quer ver o filho ou
a pessoa que eles cuidaram tomar aquele rumo, mas cada um tem o direito de escolher o caminho que deseja seguir, certo? Uma vez adulto, ele tem que ter essa liberdade. Agora, quando bem orientado, e às vezes até quando bem orientado, acaba não escolhendo o caminho que os pais desejariam que ele seguisse. Mas a questão é, o ser humano é livre para escolher o seu caminho. E bem-aventurados são aqueles que escolhem seguir os caminhos do Eterno, as suas veredas, né? Que é o caminho da obediência à Torá. Que é, desculpe a redundância, que é o caminho que conduz à vida, que é o caminho que conduz à saúde, que é o caminho que conduz ao bem-estar, que é o caminho que conduz a Shalom. Shalom. Tudo bem? Então, retomando aqui, os filhos de Korah não morreram. Obviamente, por favor, você não vai me perguntar, então quer dizer que eles viveram para sempre? Não, o texto não está falando disso. Eles não morreram na ocasião em que a terra abriu a sua boca e engoliu Korah e companhia. É disso que o texto está se referindo. Tudo bem? Ok, vamos lá. Aí, na sequência, interessante, vamos observar aqui, em Shemot, vamos pegar aqui um outro texto, tá? Shemot, Êxodo, capítulo 6, verso 24, que diz: Uvnei Korah, e os filhos de Korah, Assir, Ve'alcaná, Ve'elcaná, Ve'aviasaf. Aqui é nomeado eles, né? São os filhos dele. Ele Mishpachot Hakari. Os filhos de Korah, que são estes, Assi, Elcaná, Aviasaf, estes foram as famílias de Korhi. Estes filhos de Korah, gente, que a gente acabou de citar aqui, a eles pertencem alguns terlim, alguns salmos, que, como por exemplo aqui, ó, o terlim 42, o 43, o 44, o 45, o 46, 47, 48, 49, o 84, 85, 87 e 88. Interessante observar isso. E aí fica como dever de casa a gente ler estes lindos salmos, gente. São salmos lindos, se você observar. E, inclusive, em alguns deles é citado isso que a gente acabou de estudar nos textos anteriores dessa porção, sobre Korah e companhia, entendeu? Onde Korah tinha essa questão pela riqueza, pelo poder, que são os pilares de Nimrod. Ele que inaugurou isso. Então, eles citam em alguns momentos isso no Terlim, e a gente observa o quão abençoados foram estes filhos de Korah, apesar de serem filhos do cabeça dessa religião dessa rebelião, desculpe, e que acabaram seguindo um caminho diferente do pai, pelo fato de escolherem obedecer ao Eterno. Incrível, né? Então, dessa forma, a gente percebe como o Eterno trata cada um individualmente. Isso está, inclusive, nos profetas, tá? O pai não leva a culpa do filho e o filho não leva a culpa do pai. Ok? Certo, então, voltando aos textos dessa porção em específico, vamos lá. Bamidbar, Números, capítulo 17, verso 1, que diz assim: Bamidbar, Números, capítulo 17, verso 1. Vaidaber Adonai el Moshe, lemor. E falou o Eterno para Moshe, dizendo: Emor, diga Elazar ben Aharon, Hakoem, Vaigrem et Hamirtot, mi ben Hazrefa, ve'et Haesh, Zere, Roló, Ki Kadeshu, diga a Elazar, o filho de Aharon, o Cohen, o sacerdote, que retire os braseiros do fogo
e espalha as brasas acesas à distância, pois elas se tornaram sagradas. Então esses braseiros, gente, onde ofereceram incenso, estes 250 braseiros, que correspondia a cada um a uma pessoa, né? Que são esses 250 que se rebelaram contra Moshe e Aharon, pelo fato de terem sido apresentados diante do Eterno, e o fogo do Eterno teve contato com essas peças, elas se tornaram sagradas. É isso que ele está dizendo. Então o Eterno vai utilizá-las para algo em específico, que é a orientação aqui, tá? Os braseiros dos homens cujo pecado lhes custou a vida, pois eles se tornaram sagrados. Quer dizer, tanto o metal quanto o fogo que foi feito naqueles braseiros, né? Foram também apresentados diante de Adonai. Portanto, transforme-os em chapas batidas para cobrir o altar. Isso será um sinal para todo o povo de Israel. O Eterno faz questão, gente, de deixar isso como sinal, como memorial, para que o povo sempre se lembre de que aquele momento aconteceu e que isso nunca mais se repita. Essa revolta que estes 250 fizeram contra Moshe e Aharon, portanto, contra o Eterno, porque foi o Eterno quem escolheu estes dois homens para liderarem o povo de Israel, tá? Verso 4. Vaikar Elazar Hakoem et Martot Ronchoshet Asher Hikrivu Hazrufim Vairakum Sifui Lamisber. Elazar o Cohen, o sacerdote, pegou os braseiros de bronze os braseiros de bronze que os homens queimados até a morte haviam oferecido, e mandou fazer com eles uma cobertura para o altar, conforme o Eterno havia dado a instrução, né? Para fazer o povo de Israel lembrar-se de que qualquer pessoa comum que não descende de Aharon, coisa que o Eterno já havia dito, não deve se aproximar de Adonai e queimar incenso diante dele, se quiser evitar o destino de Korah e de seu grupo, como lhe disse Adonai, por intermédio de Moshe, certo? Então a gente percebe aqui que ao longo das instruções do Eterno é interessante a gente observar o seguinte. Presta atenção aqui nessa palavra, eu marquei em vermelho, que está flexionada, certo? Por exemplo, Zikaron, tá? Zikaron tem como raiz, eu marquei em vermelho, Zahor, que quer dizer lembrar. Algo que deve ser deixado como memorial. A gente vai perceber essa, eu diria, didática do Eterno de ensinar, que é fazendo memoriais para você lembrar, lembre, não esqueça disso. Daí você vai entender, por exemplo, que faz muito sentido, né? O Eterno falando sobre lembrar, para a gente não esquecer, gente, para não esquecermos sempre das instruções do Eterno. Então essas chapas batidas que deveriam ser colocadas ali diante da Arca da Aliança, diante do altar do Eterno, para que o povo sempre se lembrasse de que isso nunca mais deveria acontecer. Ainda que o povo em si não enxergasse diretamente a Arca da Aliança ali, porque estava no interior, né, do Mishkan, mas o sacerdote do momento, daquela geração que estivesse ali, traria sempre o povo à memória. Porque sempre o Aharon também, juntamente com Moshe, quem orientava o povo de Israel, entendeu? Então,
Por exemplo, você tem aí sempre essa questão do lembrar. O Eterno fala em várias ocasiões, como por exemplo o Shabat. Zahor etion ha-Shabat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Não esqueça. Lembre sempre. Zahor, lembra-te. Certo? Verso de número 6 do capítulo 17. Você percebe aqui uma numeração aqui no início, tá? Do texto traduzido, uma numeração diferente do texto aqui em hebraico. É porque em algumas versões em português, esse texto está no capítulo, por exemplo, 16, verso 41. Entendeu? Mas a gente está seguindo aqui o Tanar, a Torá em si, tá bom? Capítulo 17, verso 6 de Bamidbar, Números, diz assim, continuando. Vailonu kol adat Bnei Israel mimacharat al Moshe ve'al Aharon lemor atem hamitem et am Adonai. Todavia no dia seguinte toda a comunidade dos filhos de Israel reclamou contra Moshe e Aharon. Eles disseram: vocês, Moshe e Aharon, mataram o povo de Adonai. Gente, o que nós temos aqui de novo? Olha só a situação. Então, pensa, num dia o Eterno puniu Korah e aqueles que o acompanhavam. Eles viram aquilo algo extraordinário no sentido de punição. O Eterno fez isso. E ao invés de ficarem na deles, de se conterem, não, eles simplesmente fazem isso que diz o verso 6. No dia seguinte, eles se voltam, eles reclamam, continuam falando contra Moshe e Aharon. Então, não era um grupo de 2, 3 de 2 ou 3 pessoas, né? Não era 6 gatos pingados, não, que eram contra Moshe e Aharon. Eram várias pessoas. Ou seja, aqueles que morreram com Korah, Datam e Aviram, que já foram bastante, não foram todos que eram contra Moshe e Aharon. Alguns ficaram ali porque não quiseram participar naquele momento no grupo de Korah. Apesar que Korah arrastou vários, mas não todos, que eu digo todos que eram insatisfeitos com Moshe e Aharon. E estes que ficaram vivos, pelo fato de não terem participado da rebelião de Korah e que não gostavam também da administração de Moshe, lembrando que Moshe foi escolhido pelo Eterno, agora eles vão para cima de Moshe e Aharon. Entendeu? Como se fosse, entre aspas, um segundo round. Agora o outro grupo entra em ação. E eles dizem isso: vocês mataram o povo de Adonai. Outra coisa errada. Como se Moshe e Aharon realmente tivessem culpa destes que morreram. A terra se abriu e engoliu. Ora, olha só como é incrível, né? No parecer dessas pessoas, Moshe e Aharon são os responsáveis por a terra abrir a sua boca e engolir aqueles que estavam ali. Oh, coitados, pessoas que do povo de Israel, povo do Eterno, sim, povo do Eterno. Porém, escolheram o caminho que acabaram por trilhar e tiveram o fim que escolheram pelas suas atitudes. Foi a escolha que eles fizeram, entendeu? Ora, se o caminho da vida é seguir as instruções do Eterno, a Torá, obviamente o contrário, o caminho da morte é seguir o que o Eterno não ensina, ou contrariar a Torá, entendeu? Então, veja bem, eles estão culpando Moshe e Aharon por estes que foram punidos pelo Eterno. Foi o Eterno quem os puniu.
e no julgar do Eterno eles mereciam o que tiveram, eles mereceram o que tiveram, perderam suas vidas por confrontar Moshe e Aharon, escolhidos pelo Eterno para desenvolverem as atividades que estavam desenvolvendo, entendeu? Mas é isso, essas pessoas que são contra as escolhas ou o parecer do Eterno, elas são insaciáveis, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça. Como por exemplo, a gente pode citar aqui o povo de Israel hoje, né? O povo de Israel simplesmente quer tocar a sua vida para frente, ter a sua tecnologia sendo desenvolvida, compartilhar dela. Inclusive Israel faz isso, né, com nações que não têm condições, como por exemplo a dessalinização da água. Israel já compartilhou essa tecnologia. Mas o que alguns países, alguns locais que receberam essa tecnologia de bom grado, de presente, fizeram? Pegaram esse material e fizeram armas contra o próprio Israel. Fizeram armas para atacar aqueles que o presenteou gratuitamente. Entendeu? É algo inexplicável, é um ódio. Eu comparo inclusive isso que Israel passa hoje com esse momento que a gente está lendo aqui na porção. Porque, gente, Moshe e Aharon, eles simplesmente estão repassando as informações do Eterno para o povo de Israel. Para o povo de Israel. E mais, existem escritos que relatam, por exemplo, que quando Moshe ele vai sair da casa de seu sogro Itró, Jetro, em direção ao Egito, houve um custo para Moshe, por exemplo, em relação ao transporte para até chegar lá no Egito. Você acha que ele foi andando assim a pé? Não. Houve uma montaria. Sabe lá o custo que ele teve? Sabe lá se ele teve que alugar um animal de montaria para poder chegar no Egito? Contudo, Moshe em nenhum momento disse assim: ó, gente, é o seguinte, essa parte dessa terumá que vocês estão fazendo para a construção do Mishkan, parte dela, eu vou tirar uma porcentagem para repor aquilo que eu gastei lá naquela montaria que eu precisei fazer para chegar até no Egito. Isso não aconteceu. E nem em um outro momento também Moshe disse assim: olha, isso aqui é para compensar o gasto que eu tive para fazer isso, para fazer aquilo. A gente não vê isso. Contudo, estas pessoas continuam a se voltar contra Moshe e Aharon. Aharon não escolheu ser Cohen. Ele foi convocado pelo Eterno. Olha só. E olha que Aharon perdeu seus dois filhos, hein? Nadav e Avihu. Olha o que acabou acontecendo. Claro que não por culpa de Aharon, mas estes dois filhos dele, que acenderam fogo não autorizado, receberam a punição pelo fato de terem feito isso. Entende? É algo inexplicável. Isso acontece até o dia de hoje, gente. Pessoas que só fazem o bem a pessoas que nem conhecem, e às vezes recebe de volta algo negativo. Recebe, enfim, algo que sem explicação. Entende? E o pior, até os dias de hoje, como era naquela época, pessoas apoiam esse lado negativo, como por exemplo contra o povo de Israel. Até hoje são contra Israel e contra aqueles que apoiam Israel. Entendeu? Estão aí, né? Fazer o quê? Agora eu digo uma coisa, preste bem atenção. Essas pessoas de hoje que apoiam isso contra Israel escolheram o caminho que estão seguindo. Assim como aqueles daquela época em relação à porção escolheram esse caminho de ser contra Moshe, contra Aharon, contra o Eterno, portanto. E todos que se levantaram naquela época contra o Eterno tiveram a sua recompensa. A terra se abriu e engoliu alguns.
Fogo saiu da presença do Eterno e acabou consumindo aqueles que estavam com os braseiros acesos, porque acederam fogo não autorizado. Da mesma forma como aconteceu naqueles dias, não exatamente a mesma punição, mas o juízo do Eterno virá no momento certo sobre estes que se levantam contra o Eterno. Talvez você e eu, meu irmão, não estejamos vivos para ver isso acontecer, mas o Eterno, que é eterno, que sempre existiu e existirá, ele vai retribuir a escolha que cada um fez em relação a ser a favor ou contra Israel. É uma coisa lógica. Se você recebe algo de bom de alguém, você deve ser muito grato a essa pessoa. Muito grato por toda a vida. O dia que você tiver a oportunidade de retribuir para essa pessoa, faça com todo o coração. Entendeu? Essa pessoa ajudou você, ela fez o bem a você. Não tem por que lutar contra essa pessoa. Assim como foi no caso de Moshe e Aharon, essas pessoas não deveriam estar se voltando contra eles, mas ser muito gratos a Moshe e Aharon pelo serviço que vem realizando, porque o serviço deles é a favor do povo de Israel. É isso que o Eterno está agindo a favor do povo de Israel. Uma outra coisa que talvez possa confundir a mente das pessoas é elas acharem que, por exemplo, ao oferecer os sacrifícios de animais no altar, o incenso, tudo, às vezes algumas pessoas acabam trazendo, eu até entendo isso, tá? Acabam trazendo o pensamento religioso para o caminho da teshuvá e às vezes até de forma inconsciente imaginam como se o Eterno está assim, ó, sentado numa grande cadeira, numa poltrona grande e se deliciando daqueles animais. Olha só como é bonito aquele sangue ali escorrendo, sabe? Gente, não é isso não. Tudo que está acontecendo ali no Mishkan é a favor do povo de Israel. Entenda isso. A favor do povo de Israel. Como eu acabei de citar, por exemplo, os animais que eram oferecidos ali como perdão por transgressões que as pessoas cometiam, era para o benefício da própria pessoa, da sua família. Não é para o Eterno ficar lá assim, como eu gosto de ver esses animais. Tanto é que está registrado, o Eterno, ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque aquele que obedece não precisa sacrificar animais. Porque sacrifica animais aquele que pede perdão, por exemplo. Apesar que existem outros momentos, né, de gratidão ao Eterno que se oferecia sacrifício. Mas eu estou falando em relação ao perdão. Tudo que o Eterno queria era obediência do povo de Israel. E não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade. O Eterno queria e quer, até o dia de hoje, e continuará a desejar isso. Que o ser humano obedeça às suas instruções. Conforme o seu tempo, conforme a região em que você mora. Entendeu? Então a gente traz lições para o nosso contexto do lugar em que você vive. É os princípios que estão ali que a gente tem que viver, tá? Então a palavra forte aqui, gente, nesse estudo é justamente a gratidão que devemos ter por aqueles que fazem o bem a gente. Não tem por que se voltar contra, como fizeram estes que agiram contra Moshe e Aharon, tá? Então eles acusaram um dia depois, gente, não esperaram nem uma semana, nem um mês, não. No outro dia já estavam lá perturbando Moshe e Aharon. Aí vem o verso 7. E pelo fato de a comunidade estar se reunindo contra Moshe e Aharon, olha o que vai acontecer, gente. Eles olharam em direção à tenda do encontro e viram a nuvem cobrindo-a e a glória de Adonai, o Eterno, estava se fazendo presente. Sabe, esse momento aqui, ó,
que a glória do Eterno começa a vir sobre o Mishkan, né? E eles percebem que isso está acontecendo. Opa! E sabe que isso é parecido? Você vai me entender agora. Por exemplo, dois irmãos, né? Provavelmente isso aí é o que eu vou dizer aqui, muitos de nós tivemos, né? Dois irmãos estão ali discutindo. Não, é criança, né? Às vezes até adolescente. Não, é essa peça aqui, essa camisa, esse short, sei lá, essa bolinha aqui é minha. Não, é minha. Não, mas você brincou com ela a semana toda. Não, mas... Aí de lá vem a mãe. Lá vem a mãe, ou o pai, não sei. E aí abre a porta do quarto. Quando eles vêm, toma aquele susto, né? Aí a mãe: o que é que tá acontecendo aqui? Aí aquela discussão termina na hora, né? É mais ou menos isso. Estão ali acusando Moshe e Aharon, o Eterno aparece. O que está acontecendo aqui de novo? O que está acontecendo? Não viram o que aconteceu na punição de Korah e companhia? Vamos lá, o texto vai dizer algo nesse sentido. Vayavo Moshe ve'Aharon el pnei ohel moed. Moshe e Aharon foram para a frente da tenda do encontro. Quando Moshe e Aharon viram isso, gente, que a glória do Eterno vinha já sobre o Mishkan, ele já, com toda certeza, ele já tinha uma noção do que iria acontecer com as pessoas que estavam se levantando contra eles. E falou Adonai para Moshe, dizendo: olha o que o Eterno falou: Herumu mitor haidá Hazot Vahale Otam Keragá vai pelu al Panichem. Afaste-se dessa assembleia, desse grupo aí que está na frente de vocês, e eu os destruirei de uma vez. Lá vem o Eterno. Eu falei de dois pés, né? Aquele pisão de dois pés assim, parece, né, quem... Isso me lembra, eu não acompanho, mas eu sei, né? Aqueles lutadores no tempo de luta livre, né? Que tinha aquele golpe que era com dois pés assim, né? Não tinha quem parasse aquele chute, né? Afastem-se dessa assembleia e eu destruirei de uma vez. Eles, Moshe e Aharon, no entanto, prostraram-se com o rosto em terra. Olha só, gente, a humildade de Moshe e de Aharon. Eles poderiam dizer: sim, Eterno, siga em frente. Aqui, a gente só vai se afastar um pouquinho para a voadeira não pegar na gente, né? O pisão não pegar na gente. Entende? Eles poderiam simplesmente fazer isso. Tirar o corpo fora. Eterno, pode dar-lhe. Mas, ao contrário disso, olha a humildade dele, gente. Isso é incrível. Isso toca a gente. Eles se prostram com o rosto em terra diante do Eterno, para que o Eterno não venha a agir dessa forma. O toma lá da cá, né? A recompensa, uma consequência direta pelo que essas pessoas contra Moshe estão fazendo, e Aharon, uma consequência é justamente a morte direta, a punição por parte do Eterno sobre eles. É o que o Eterno já ia fazer. E aí, gente, presta atenção, não tem nada de mais nisso. Para quem pensa: mas o Eterno ia ser muito severo. Eu não sei se há uns anos atrás, quando você lia esses textos, talvez você, ou alguém, né, perto de você, enxergava o Eterno, olha só como ele era severo, ele era mau. Mas se você observa aqui o que o texto está falando, gente, é o caminho que essas pessoas contra Moshe e Aharon escolheram, a punição do Eterno. E o Eterno já ia lá, entendeu? É muito simples. Mas aí, o amor de Moshe e Aharon de se prostrar com o rosto em terra e pedindo a favor dessas pessoas que estavam sendo contra eles, a gente, sabe, olha que incrível. Você entende agora porque o Eterno escolheu Moshe e Aharon para serem os líderes dessa comunidade?
do povo de Israel. Então, olha só o carinho que eles tinham, né? Talvez você, eu, qualquer um de nós aqui, gente, no lugar de Moshe e de Aharon, já teria sido, né, a favor de que naquele momento aqueles que eram contra já tivessem a punição devida. Mas Moshe e Aharon amavam muito o seu povo. Eles queriam realmente que todas aquelas pessoas chegassem a ter o território de Canaã. Entendeu? Moshe cuidou das ovelhas de seu sogro, Itrô. Então ele tinha esse senso de responsabilidade, de cuidar. Sentimento esse que agora ele tem um rebanho, entre aspas, né? Agora com pessoas, são pessoas. E ele ama o seu povo. Ele ama o seu povo. Ele não está ali por status. Ele não quer se aparecer, ele não quer ser o grandão, né? O bonzão lá. Ele só quer realmente conduzir o povo de Israel sob a orientação do Eterno. Tá? E aí vem o verso 11, que diz: Moshe disse a Aharon: pegue seu incensário. E só tinha um, só devia haver um incensário, que é o incensário de Aharon. Acenda o fogo do altar, ponha incenso sobre ele e apresse-se com ele ao encontro da assembleia para fazer expiação por eles. Olha só, pedindo perdão por aqueles que estavam sendo contra eles. Pois a ira já saiu de Adonai e a praga já começou. Eu fiz questão de dar uma analisada, gente, nessa palavra aqui, que a palavra está flexionada também aqui, né? Haganef. Haganef que traduzido aqui como praga, o que acontece? Talvez você lendo a palavra praga nesse momento, fica parecendo como se fosse uma ação de uma tsaraat, né, como que uma lepra. Se bem que tsaraat não é lepra, mas entende? Estou falando de feridas no corpo. A praga, fica praga, né? Mas como se fosse uma doença que na hora viesse sobre esses que estavam contra Moshe e Aharon. Mas não é nesse sentido, gente, tá? Eu coloquei inclusive entre parênteses aqui, ó, que foi traduzido como praga, que é a praga, melhor dizendo, Hanagef. Hanagef também pode ser traduzido como golpe ou pancada fatal. É isso que ele está dizendo. O que Moshe disse para Aharon é isso. Pois o golpe fatal do Eterno, a pancada fatal, ela já começou. Ou seja, a cena é mais ou menos essa aqui, ó. Deixa eu tentar dizer para você. O Eterno veio sobre aqueles que estavam contra Moshe e Aharon, que não eram poucos, e simplesmente como que um golpe de forma instantânea já morria, entendeu? O Eterno tirou o fôlego de vida deles instantaneamente. Esse é o golpe fatal. Não tem nada a ver com lâmina, com armas brancas, né, como se diz. Nada disso, não. Simplesmente o Eterno ia tirando a vida de cada um assim, ó. Um golpe fatal. Cada um ia recebendo seu golpe. É isso. E que foi traduzido como praga, entendeu? Mas eu lembro que eu, por muito tempo, lendo esses textos, na tradução, no caso da tradução para o português, João Ferreira de Almeida, eu lia a palavra praga, eu ficava pensando, será que era um tipo de doença que vinha na hora e... né? Mas não, gente, não tem nada a ver com doença. É como que um golpe fatal, que é a palavra em hebraico, ela sugere isso, né? E que vinha sobre esses que eram contra Moshe e Aharon e tirava a vida deles instantaneamente. Essa é a pancada fatal, entendeu? Então, nesse momento, Aharon corre com seu incensário para interceder a favor dessas pessoas. E diz aqui o verso 12: Vaikar Aharon kaasher diber Moshe vaikatz el tor hakahal verne hechel henegef baam vayatem et haktoret vaikaper
al-Ha'am. Aharon pegou o incensário, como disse Moshe, e correu para o meio da assembleia. Ali, a praga ou o golpe fatal já havia começado em meio ao povo, mas ele adicionou o incenso, e fez expiação pelo povo. Olha só, gente, as pessoas que estavam agindo contra eles. E isso aqui nos lembra o que nós aprendemos com o nosso mestre Yeshua, o nosso mestre, que de uma forma incrível sempre amou e continuará amando a instrução do Eterno. Aquele que o Eterno separou para, em um período específico da história da humanidade, conduzir o povo de Israel de volta para a Torá, para fazer tchuvá, entendeu? Como o Eterno fez com os profetas, como o Eterno fez com Moshe e Aharon. O Eterno sempre foi levantando pessoas em específico para conduzir o povo de Israel de volta para a Torá, de volta para as raízes da Torá. E ao fazer isso, ensinando, dando as instruções, mesmo quando pessoas se voltavam contra eles, estavam ali sempre a favor do povo, entendeu? Então, imagina, isso não foi diferente com o nosso mestre Yeshua. Ele ensinando o povo, instruindo, porção a porção. Não vamos esquecer, hein? Não vamos esquecer que quando se fala, ou melhor, quando a gente lê nos textos dos escritos nazarenos sobre as instruções do nosso mestre Yeshua para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, ele estava abordando sobre as porções da Torá. Estavam ouvindo as porções da Torá, obviamente contextualizadas da vivência deles da época. As parábolas, né, as Meshalim que Yeshua fazia, era tudo que envolvia o cotidiano deles. Obviamente, lições da Torá. Não precisa os textos dos escritos nazarenos dizer: e eles estavam em um certo dia à beira-mar, né, lá na Galileia, estudando a Parashá de número 38, Korah. Não, você percebe isso nos ensinos de Yeshua, entendeu? E aí, inclusive, fica como dever de casa. Quando nós estudamos as porções e praticamos ela com todo o amor, que você depois olha para os ensinos do nosso mestre Yeshua, você automaticamente começa a perceber que aquilo que ele está falando é exatamente o assunto da Parashá tal. Pronto. Entendeu? E nem está escrito lá que é a Parashá que você já percebeu. Entendeu? Então, você tem ali o ensino do nosso mestre Yeshua com muito amor, gente. E você sabe, naquela época, haviam pessoas contra ele, contra o ensino que ele fazia da Torá, porque era um ensino verdadeiro, era um ensino que conduzia realmente o povo de volta para a essência da Torá, o que ela realmente é, entende? Aquilo que o Eterno traz na essência da Torá para o seu povo. Então o Eterno destacou Yeshua para fazer isso, conduzir o povo de volta para a Torá. Essa era a missão dele, entendeu? E ele fez isso com todo o amor, com todo o carinho. Apesar que em um determinado momento teve sua vida tirada, né? Ele foi assassinado pelos romanos, e que teve a participação do Sanhedrin da época, que estava de comum acordo com o Império Romano, entendeu? Então o Sanhedrin, não todos ali, mas aquela parte, né, aquela meia dúzia ali que tinha e que agiam como Korah, inclusive eram pessoas que queriam somente status, gostavam de ser bajulados. Inclusive lá em Jerusalém, na viagem que nós fizemos a Israel, nós estivemos ali em um local que foi um dos locais da residência de Caifás. Imagina, ele, um sacerdote. Olha, nós vimos ali a estrutura do que era um trecho da casa dele, né? Uma mansão, para a época, uma mansão.
um homem que possuía riquezas, que possuía muitas posses. Ele tinha uma guarda própria, Caifás. A gente já estudou isso com o Moré Marcos Felipe, entendeu? Ora, se o Eterno já havia dito na sua Torá, obviamente, que o sacerdote ele não poderia acumular riqueza, ele não poderia, mas ele deveria viver daquilo que era apresentado no Mishkan, posteriormente no Beit HaMikdash, no templo. Mas diferente disso, Caiafa era um homem de posses, de status. Exatamente o pensamento de Korah, entendeu? É importante dizer aqui, meus queridos, que o problema não é você ter posses. Eu não estou dizendo aqui para você, eu vou dar tudo que eu tenho aqui, vou morar na calçada ali. Não, não é isso. A questão é não fazer das suas posses o seu objetivo de vida, no sentido de o seu coração estar aplicado àquilo. Entendeu? Por isso, certa vez, Yeshua, nosso mestre, ele disse: aonde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. Se o seu coração estiver nas riquezas, como era Korah, então esse era o tesouro dele, que foi engolido junto com ele, entendeu? Ele e suas posses. E no final das contas, a riqueza de Korah não serviu para nada, porque ele nem usufruiu dessas tinha, mas não deu em nada, não pôde salvar a vida dele da morte que teve, entendeu? Diferente disso, se o seu coração, meu irmão, se o nosso coração estiver na Torá, então ali está o nosso tesouro, a Torá. Olha que incrível, né? Então apliquemos o nosso coração naquilo que realmente é precioso para nós, a Torá de Adonai. Seja você uma pessoa de muitas posses ou de poucas posses ou de posses medianas, não importa. Não deposite não aplique o seu coração nessas coisas. Se o Eterno lhe tem abençoado com grandes posses, utilize-a da melhor maneira possível para o seu deleite, da sua família, dos seus amigos. Ajude, coopere, entendeu? Faça disso, abençoe as pessoas, certo? Quando o seu coração sentir que é para ajudar, ajude. Você tem condições. E até pessoas que não têm condições, mas têm um desejo ali também, da mesma forma. Contudo, que o nosso coração não esteja aplicado nas riquezas, mas, eu digo nas finanças, né? Na matéria, mas que o nosso coração esteja aplicado na Torá de Adonai. E que possamos meditar nela, como diz o Terlim Aleph, o Salmo 1, que possamos meditar nela de dia e de noite. Olha só. Então, Aharon faz expiação pelo povo de Israel, em particular, principalmente esses que estão morrendo desse golpe fatal que o Eterno trouxe sobre eles. Vayamot ben hametim uven hachaim vatatzar hamagefá. Ele se prostrou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ele quem? Aharon. O número dos que morreram por causa da praga chegou, olha só o número, hein? Dos que morreram, porque não morreu todos os que se voltaram contra Moshe e Aharon aqui. Não foram todos, apesar de não terem sido todos, olha quantos foram. Chegou a 14.700, além dos mortos no incidente de Korah. Olha só, 14.700. Então, para quem acha que era uns 15, né? Não, um grupinho ali de 15 pessoas. Não, 14.700, né? Eu não sei exatamente, gente. Me perdoem, né? Só para você ter uma ideia, fazendo um comparativo, né? Vocês vão estar aqui no chat, no caso, né? Quantas pessoas cabem em um estádio de futebol, por exemplo? Quantas pessoas cabem? Então, não sei, 20 mil?
um estádio totalmente assim, né? Ó, fechado, né? Tem uns que são só uma parte da arquibancada, mas imagina aí um estádio completo, assim, totalmente como um estádio olímpico, no caso, né? Em média, não sei quem é do Rio de Janeiro aí, o Maracanã. Moré Renato, nos ajude aí. Em média, quantas pessoas cabem no Maracanã? Né? Vamos imaginar aí. Então, olha, 14.700. Eu acho que não é 14 mil que cabem no estádio. 14 mil, cabe mais no estádio, né? Acredito eu. Me corrijam se eu estiver errado. Mas imagina, é muita gente. Muita gente. Fora que não foram todos que morreram. Então, se todos que se rebelaram contra Moshe e Aharon nessa ocasião, não estou nem falando de Cora, tá? Nessa ocasião, se todos realmente fossem mortos, esse número com toda certeza seria muito maior, você não imagina. Mas Aharon e Moshe, com o amor que tinham, intercederam por essas pessoas. Olha só, né? E aí eu ia falar ainda há pouco e acabei esquecendo que eu citei o nosso mestre Yeshua. Qual é a máxima aqui nesse trecho, nessa parte do estudo aqui, gente? Assim como Moshe e Aharon, que ao receberem acusações falsas de seus opositores, retribuíram a essas pessoas fazendo o bem. Eles pagaram o mal com o bem. O mal que receberam, retribuíram com o bem. Essa é a grande lição que nós temos nesse trecho aqui, entende? E que tempos depois continuou sendo ensinado a respeito do pagar o mal com o bem. Inclusive nosso mestre Yeshua ensina isso. Quando ele diz que se alguém te bater numa face, você deve mostrar a outra. Ou seja, não é para você ficar apanhando não é isso que ele está dizendo, né? Se alguém bater na tua face esquerda, mostra a direita, e vice-versa. Não é para dizer assim, olha, você bateu na minha face aqui, ó, faltou você bater no outro lado também. Não é disso que ele está falando, não. Ele está dizendo assim, ó, se alguém te bateu numa face, mostre o outro lado, isto é, qual é o outro lado de alguém que te bate? O outro lado de bater é não bater. É isso. Se alguém te fez o mal, faça o bem. Se alguém te fez alguma coisa ruim, faça algo de bom. Se alguém falou mal de você ou disse coisas ruins que acontecessem com você, deseje coisas boas que aconteçam com essa pessoa. Entendeu? Por favor, não confunda isso com ingenuidade. Não estou falando disso, tá? Não é para você ser ingênuo, não. Se você está sofrendo nas mãos de alguém, se você sofre algum tipo de agressão e tudo, não é para você ficar... não. Não é disso que eu estou falando, tá? Obviamente, uma pessoa que sofre agressões de uma outra pessoa não tem como conviver junto, entendeu? Não tem. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que desejam o seu mal, que não estão ali necessariamente próximas de você, mas você sabe que por trás ficam falando mal de você. Nas suas tefilot, nas suas orações, fale bem dessa pessoa para o Eterno. Deseje que o Eterno faça o bem a essas pessoas. E o próprio Eterno retribuirá a cada um conforme lhe apraz, conforme ele entende que deve ser a retribuição de cada um, entendeu? Mas no coração não lutemos, gente, para não guardar rancor. Eu sei que não é fácil, é difícil. Quem falou que seria fácil, né? Não é fácil não, gente, tá? Então vamos aprender essa lição com os nossos irmãos Moshe e Aharon. Vamos aprender com eles. Vamos aprender com o nosso mestre Yeshua, que nos ensinou a não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Deseje o bem para todas as pessoas, tá, gente? Apesar que existem pessoas que fazem o mal, que não têm condições de conviver em sociedade, gente. Não tem condições, tá? Então são casos realmente complicados, difíceis, tá? Então vamos seguir o que nos orienta a Torá, o que nos orienta o nosso mestre Yeshua, que ensinou a Torá e cujos ensinos perduram até os dias de hoje e
perdurarão para sempre. Verso 15. Aharon voltou a Moshe à entrada da tenda do encontro, e a praga cessou. E falou Adonai para Moshe, dizendo... Depois disso, gente, olha o que o Eterno vai dizer para Moshe. Fale ao povo de Israel e recolha deles varas, uma por tribo ancestral. Interessante, a gente tem aqui a palavra matê duas vezes. Eu vou marcar agora com o marca-texto. A segunda vez que aparece a palavra matê. Olha que interessante. Nós temos aqui, ó, o Eterno diz para Moshe: fale ao povo de Israel que recolha deles varas. Eu vou ler tudo, tá? Uma por tribo ancestral. De cada líder da tribo, 12 varas. Escreva o nome de cada homem em sua vara. Um representante de cada tribo, né? São 12. Então, olha aqui em hebraico. Matê. Olha que interessante. As mesmas letras que se referem à palavra vara são as mesmas letras que se referem à palavra tribo. Então, tribo e vara. Obviamente, essas varas são pedaços de galhos de árvore, né? Então, se deve haver, com certeza tem, conexões entre a palavra vara e a palavra tribo. Afinal, se a gente pensar, por exemplo, em uma árvore que tem o seu tronco, né, que é a parte central dela, o tronco, dela procedem várias varas, vários ramos, vários galhos. É como se, por exemplo, você tem ali o tronco, que é o Eterno, e dela procedem os galhos. No caso, as varas procedem as tribos de Israel. O que ele está dizendo? Olha, vocês estão conectados, todas as tribos são uma vara conectada ao tronco central, que é o Eterno. Depois do que aconteceu aqui, dessa revolta contra Moshe e Aharon, então o Eterno dá essa instrução para Moshe repassar a estes líderes das tribos. Olha o que nós temos. Eu peguei aqui a palavra matê, que significa vara, ramo ou tribo. Uma coisa interessante. O valor numérico dessa palavra matê é 54, quando nós somamos os valores numéricos de cada uma das letras que constituem essa palavra matê. Porque 54 sendo o valor numérico da palavra matê, também 54 é o valor numérico da palavra madai, que significa o que é suficiente, o que é o bastante, o suficiente. Tá? Tem o mesmo valor numérico. Então, o que a gente aprende aqui? Quando o Eterno ele dá essa instrução para Moshe repassar para esses líderes das tribos a respeito das varas, ele estava dizendo, em outras palavras, que ele mostraria para estas pessoas que eram contra Moshe e Aharon, que o fato dele ter escolhido Moshe e Aharon para liderarem o povo de Israel, esses dois eram o suficiente para o momento em que estavam caminhando com o povo de Israel. Entendeu? A escolha do Eterno é a escolha suficiente, é o bastante. Olha que interessante, gente. As escolhas do Eterno, as suas instruções são bastante. Nada de querer acrescentar e nem de querer tirar coisas que o Eterno instruiu. Porque a sua Torá é única. Olha que interessante. Então, às vezes alguém quer acrescentar alguma coisa aqui ao que o Eterno falou, alguém quer tirar alguma coisa do que o Eterno falou, mas a sua Torá, a sua instrução é uma para todas as gerações. Os seus princípios, eles não podem ser mudados.
é o bastante, é o suficiente para o ser humano viver bem, ter um bom relacionamento, entendeu? Com seus amigos, com sua família, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que ele esteja, quando vai ao supermercado, qualquer coisa, nas situações, no trânsito, né? Quem dirige aí, né? No trânsito. Para ter um bom relacionamento no trânsito, olha, pensa que não é fácil no trânsito, meu amigo. Aquele sol quente lá, a pessoa dirigindo, às vezes com pressa, né? Mas lembra, você tem que tomar conta com as pessoas que estão à sua volta, o pedestre. Tem um carro à sua frente, tem um carro à sua trás. Você não deve frear bruscamente lá no meio da rodovia, senão o carro que está atrás pode bater em você. Evitar também ir além do limite de velocidade para que você não corra o risco de repente, ao fazer a curva, não tenha ali condições suficientes de fazê-la, entendeu? De não ter o risco de não ver uma sinalização que você poderia ter visto se não estivesse com a velocidade além do recomendável. Então, olha só. Então, tudo isso o Eterno nos ensina sobre o trânsito, não, sobre considerar a vida alheia, no sentido de preservar a vida das pessoas que estão próximas de você. Se o freio do carro já não está ficando legal, você tem que levar para manutenção. Se não tem condições de fazer a manutenção, então espera um momento para fazer essa manutenção, porque você é responsável pelo seu veículo, entendeu? Semelhante, por exemplo, como nós já falamos em outras ocasiões, o Eterno dá instrução para aquele, por exemplo, que tem um touro, né, que é dado a chifrar. Ele é um touro valente, brabo, como a gente diz, né? E é interessante, em algumas regiões fala bravo com V, e aqui no norte a gente fala brabo com B, né? Brabo, BB, brabo. Mas você entende o que eu tô falando, né? Ele é feroz. Aí o dono daquele touro sabe que ele não pode ver alguém que ele quer chifrar alguém, né? E você sabe, uma chifrada é horrível, né? Pode inclusive tirar a vida da pessoa. Aí você pega essa instrução para os nossos dias. Qual é a moral dessa instrução do Eterno? É que aquilo que é a sua posse não deve interferir negativamente na vida das pessoas. Como eu acabei de citar, o exemplo do carro. Se você sabe que seu carro já está com o freio comprometido, ele não está pegando legal, então, meu amigo, se antecipe e cuide disso, tá? Mas eu não tenho condições, então deixa ele na garagem. Pega lá uma moto, mas eu não tenho moto. Pega uma bicicleta, né? Sei lá, não tem uma bicicleta. Não sei, dá um jeito. Pega um patinete, pega um skate, pega um velocípede, não sei. Dá um jeitinho aí. Mas deixa esse carro aí, meu amigo, dá um jeito nele de manutenção. Aí sim, depois da manutenção, você pode rodar com ele tranquilo. Olha só que interessante, fazendo isso, você está cumprindo a Torá. Porque você está pensando na vida das pessoas que estão perto de você. Entendeu? Dessa forma você não está acrescentando e nem tirando nada da Torá. Você está aplicando o princípio no seu dia a dia. Olha que interessante. Certo? Da mesma forma, é por isso que está aqui, gente. O Eterno iria mostrar para eles, através dessa experiência com essas varas, que a sua instrução é suficiente. Eu coloquei "é suficiente", não. Deixa eu colocar um acento nesse "e" aqui, né? Não é "e", é suficiente. Senão... Agora vai. Não. Pronto, agora sim. Salvar aqui. De novo. Pronto, o que é suficiente. Agora sim. Tá, gente? Então... Nada de querer acrescentar ao que o Eterno já falou e nem de querer tirar. Então o Eterno iria mostrar para eles ali que não deveriam tirar Moshe e Aharon, porque a permanência deles ali era suficiente para que o povo de Israel precisava, em termos de liderança, para conduzi-los ao território de Canaã. Tá? Aí vem o verso 18. E o nome de Aharon escrever. O Eterno falando para Moshe. E o nome de Aharon, Arão, escreverás sobre a vara, sobre a tribo de Levi, pois cada líder de tribo deverá possuir uma vara.
Coloque-as na tenda do encontro, diante do testemunho. Olha aqui, Ha'edut, testemunho, onde eu me encontro com você. Por que o Eterno chama a Torá de testemunho aqui, ó? O testemunho. Eu vou escrever aqui só, vou marcar só a palavra testemunho, tá? Esse Ra no início aqui, ó, que é a letra Re, é artigo definido, tá? Lifnei, diante da face do testemunho, diante da Torá. Por que o Eterno, ao se referir à Torá, ele chama de testemunho? É porque nas tábuas que o Eterno escreveu com sua própria mão, os pronunciamentos que ele fez no Sinai, os 10 pronunciamentos, aquelas tábuas testemunham, olha a palavra, testemunham de que ele realmente falou, entendeu? Estavam ali como testemunho, como memorial, Zahor. Então, por isso o Eterno fala dessa forma. São testemunho. Assim como alguém que viu uma cena e ela testemunha a respeito daquilo que aconteceu. Ela diz, eu estava lá, eu sou testemunha. Tá? E aí vem aquela pergunta, né? Bem, por que o Eterno escreveu em 2 tábuas e não em uma? O Eterno sempre faz questão, inclusive quando ele fala sobre testemunha, de que haja 2 testemunhas, 2 e não uma, tá? Então, da mesma forma, já que essas palavras naquelas tábuas de pedra eram testemunhas, então por isso ele escreve em 2, porque são 2 testemunhas, 2 peças ali onde estavam registradas as palavras do Eterno, para que o Cohen que estivesse ali sempre se lembrasse, e ao repassar para o povo, de que a pedra pode passar gerações passam, pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas nascem, pessoas morrem, mas aquelas pedras permanecem por muito tempo, para sempre. Ou seja, o testemunho do Eterno é para sempre. Para sempre. Que as palavras do Eterno estejam em nosso coração para sempre. Leolam. Tá? Então, por isso ele chama de testemunho. Porque são palavras cujas tábuas testemunham o que ele falou. E aí, ao colocar diante da Torá, verso 20. E aí vem. Verhaya Haish Asher Evhar Bo Matehu Ifra Varashikoti Meatlai Et Telunot Bnei Israel Asher Hen Malinim Alihem. A vara do homem que estou para escolher brotará. Gente, outra coisa fenomenal. Desse modo darei fim às reclamações do povo de Israel contra vocês, contra Moshe e Aharon. Então, a vara do homem que estou para escolher brotará. Detalhe, essas varas, gente, elas eram varas secas, sem vida. Obviamente, né, material orgânico, mas que não estavam conectados mais ao tronco central de onde foram retiradas. Mas o Eterno faria esse ato miraculoso, incrível, um milagre, eu diria, para que fosse como sinal para todos ali de que o Eterno escolheu Moshe e Aharon para o lugar que ocupam, e que isso era suficiente. Nada de querer dar piteco aí nas escolhas do Eterno, né? Não, mas o Eterno também poderia colocar o fulano como secretário, poderia colocar o fulano como porteiro, poderia colocar o fulano ali para fazer a manutenção. O Eterno já escolheu e pronto. São os descendentes de Aharon, que seriam os Koanim, sacerdotes, da tribo de Levi.
pronto e acabou. Lembra dos comentários que Korah fazia, né? Não, mas espera aí, que isso? Vocês aqui, tribo de a primeira, o primogênito de Yaakov, o primogênito Reuven, vocês da tribo de Reuven, vocês são o filho do primogênito de Yaakov. Como pode vocês ficarem de fora do serviço no Mishkan? Né? Entende? Então não interessa, o Eterno escolheu a tribo de Levi, que inclusive tribo essa que ficou de fora em relação à transgressão do pecado, né? Do pecado do novilho de ouro, né? Do novilho de ouro, e que fizeram contra o Eterno isso, levantando um ídolo para que guiassem o povo de Israel. A tribo de Levi ficou de fora. Forçaram Aharão a construir, a confeccionar. Forçaram ele. Aharão não queria fazer isso, ele foi forçado. Eles iam tirar a vida de Aharão ali. Entendeu? É algo que a gente percebe que também foi utilizado contra Moshe e Aharão no discurso de Korah. Tá? E aí vem o verso 21. Moshe falou ao povo de Israel, e todos os líderes lhe deram suas varas, uma por líder, de acordo com as tribos de seus ancestrais, 12 varas. A vara de Aharão estava entre as varas deles. E aí, verso 22. Moshe colocou as varas diante de Adonai, na tenda do testemunho. Verso 23. No dia seguinte, Moshe foi à tenda do testemunho e viu ali que a vara de Aharão, da casa de Levi, havia brotado. Mas dela não haviam brotado apenas flores, mas também amêndoas maduras. Olha só que incrível, gente. Não bastava flores, mas amêndoas, deu fruto ainda. E agora? Uma vara que sem vida, mas que voltou à vida. Estava ali sem vida, né? Incrível. Você percebe só o Eterno mesmo para fazer isso, né? Algo sem vida, voltar a viver e dar frutos. Então você, meu irmão, que talvez no caminho da Teshuvá, inclusive é uma das músicas que o Eterno colocou em nosso coração para gravar, né? Tem outras também que vão ser gravadas, se a chance, o Eterno se nos permitir, mas que fala sobre a caminhada em Teshuvá. Todas elas, né, tratam a respeito disso. Não desista, tá? Talvez, não sei, o desânimo pode ter chegado na sua mente, no seu coração, mas lembre-se, você é como uma menorá, tá? Uma menorá, como uma árvore dessa. Você pode achar que está sem vida, mas o Eterno, ele pode restaurar o teu ânimo e fazer com que a chama dentro de você possa iluminar as pessoas que estão à sua volta, com a luz da Torá, com a prática da Torá. Tá bom? Não desista, permaneça caminhando em Teshuvá, sempre. Da mesma forma, não poderíamos deixar de lembrar, da mesma forma, o nosso mestre Yeshua, olha só, ele foi ressuscitado pelo Eterno, estava sem vida, né? E é bom pontuar isso, inclusive, né? Algumas pessoas acham que ele se auto-ressuscitou. Não tinha como, gente. Ele estava sem vida. Ficou 3 dias, né? Ficou 3 dias. Só tinha um que poderia trazer ele novamente à vida. Quem? Aquele que é o autor da vida, o Eterno, o Criador. É aquele que concede vida, é aquele que tira a vida. Entendeu? Lembra lá do golpe fatal que a gente acabou de ler nos textos anteriores? Aquela
pancada fatal que foi tirando a vida de cada um, o mesmo Eterno que concedeu a vida a essas pessoas ao nascerem, é o mesmo Eterno que tirou a vida deles naquele momento, por causa da transgressão que tiveram. Que é o mesmo Eterno que concedeu vida ao nosso Mestre Yeshua, levantando-o do seu túmulo do terceiro dia. Lugar esse, inclusive, aqui, que nós, professores, né, e também as pessoas que já foram a Israel com o Moré Marcos Felipe, tivemos a oportunidade de adentrar aqui. Quando nós fomos, não tinha essa portinha aqui, né? Acho que é uma portinhola, né? Não tinha, tá? Inclusive o lugar já está um pouco mudado aqui, dessa foto pro dia que nós fomos, né? Tá? Então é incrível, gente, ver esse lugar e ter a oportunidade de estar aqui, tá bom? Da mesma forma, o Eterno ressuscitou o povo de Israel. No profeta Yeshayahu, capítulo 27, verso 6, diz: em dias que estão por vir, Yaakov, povo de Israel, afundará raízes e florescerá, e de suas frutas ficará abarrotada, ficará cheia a face do mundo. Ou seja, os frutos de Israel irão preencher, já estão preenchendo o mundo com a sua bondade, com o seu amor, com a sua generosidade, como a gente já falou aqui, que Israel compartilha da sua tecnologia com outras nações que não têm condições, inclusive, de adquirir ou de desenvolver. Israel dá esse exemplo, tá? E aí, para finalizar, diz o verso 24: Moshe levou todas as varas de diante de Adonai para todo o povo de Israel, e eles observaram, e cada homem pegou a sua vara de volta. Depois disso, Adonai disse a Moshe: põe a vara de Aharão de volta no seu lugar, diante do testemunho. Ela deve ser mantida ali como sinal, olha só, como sinal para os rebeldes, a fim de que parem de murmurar contra mim e não morram. Ok, então, e aí vem o verso 28. Sempre que alguém se aproximava do tabernáculo de Adonai, morre. Todos nós pereceremos? Uma pergunta que foi feita, né? Então, quem é que morria quando se aproximava do tabernáculo? As pessoas cuja intenção não era justamente aquelas que o Eterno deu como instrução, mas que iam ali para afrontar Moshe e Aharon, querendo tomar o lugar deles. Que o Eterno foi quem os colocou ali, e não ser humano algum. Tá? Bem, eu concluo aqui o nosso estudo da tarde e dessa porção neste maravilhoso Shabat, que possamos guardar as lições que nós aprendemos, tá? Lições que envolvem todos os tópicos que nós abordamos aqui, que possamos seguir as instruções do Eterno conforme Ele nos tem ensinado, que venhamos a pagar o mal ou as coisas que desejam o mal para nós, possamos pagar com o bem, assim como nos ensinaram nossos irmãos Moshe e Aharon, de abençoada memória, e assim como nos ensinou o nosso mestre Yeshua, tá bom? Ok, então vamos recitar Brikat Konim, a bênção sacerdotal, com o nosso querido irmão Yosef Torres, o garganta de aço, com sua linda voz. Adonai panav
shalom, ve'aseh lecha shalom, yivarechecha Adonai ve'yishmerecha, ve'arei Adonai panav elecha v'yihuneka, Yisa Adonai panav elecha, ve'aseh lecha shalom, ve'aseh lecha shalom. Baruch Hashem. Amém. Graças ao Eterno. Tudarabá, muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, pela sua linda voz e pela recitação inconfundível que você gravou, né? Juntamente com o seu querido genro, né? Nosso querido irmão Leandro. Um grande abraço a vocês e que o Eterno abençoe a sua família, tá bom? Então, agora para finalizar, eu disse que tinha uma surpresa, né? Bem, a surpresa nós apresentamos um clipe novo no estudo do Kabbalah de Shabbat, apresentamos um clipe novo no estudo da manhã, e agora vamos fazer um repeteco. Um repeteco, vamos repetir esses clipes, vai na sequência, né? O primeiro, para quem não viu, e depois o segundo, e aí a gente conclui o nosso momento aqui, tá? Nossa participação com você. Então, com vocês, o nosso primeiro clipe, para quem não viu aí, tá? Vamos lá. Caminho de retorno ao eterno Pai, de porção em porção aprendemos mais, com força e coragem sem retrovisor, seguimos em frente pelo seu amor. Debaixo da nuvem, este é o meu lugar. A Torá de Adonai sempre nos guiará. Nos encontros marcados, sempre ao pôr do sol. A palavra de Hashem é o nosso farol. Em Tchuvá, Tchuvá, em Tchuvá, Tchuvá, em Tchuvá. Maravilha! Vocês viram aí no final aí a capa do CD, né? Inclusive uma irmã comentou, não sei se foi a irmã Rosane Martins ou foi a irmã Verônica, não lembro.
A ideia foi essa mesmo, né? A gente fez essa montagem aí, né? Agora nós somos uma banda. Vocês viram a foto aí? Moré Marcos Felipe é o cantor, eu sou o baixista, Moré Renato é o baterista, o Moré Daniel é o guitarrista e o Moré Marcos Aurélio é o do teclado. É a banda. E agora, aí eu me despeço de você com esse segundo clipe, tá bom? Desejo a você Shavua Tov, uma boa semana e que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, gente, tá? Conforme for, não sei, tem mais fotos, tem mais vídeos, talvez eu faça mais clipes como esse, tá bom? Pra gente compartilhar com você um pouco do que a gente viveu lá em Israel, tá? E que estamos já com muita saudade. Ok, então, Shavua Tov, que o Eterno vos abençoe sempre. Lehik Traot, até logo. Tá aqui o Felipe, o Jaimson, o chefe aí da caravana de Prison. Eu aqui, o Daniel, descendo pela trilha. A gente vai fazer esse caminho que tava lá em cima, né? De Corazim. E uma trilha antiga, que foi aberta aqui, né? Caminho antigo que vai até Quifarnaum, que é as margens do Kinneret e do Mar da Galileia. Vamos embora de pés e o Felipe vai arrodear e pegar a gente lá com o carro na cidade de Quifarnaum. Shalom, shalom, meus irmãos. Já já a gente chega, se o Eterno se permitir. A trilha é longa, viu? Vamos na Shalom. Amém. Amém. Baruch Hashem. Estão indo no caminho entre Corazim e Quifarnaum. A mesma trilha que Yeshua e os discípulos faziam nos tempos antigos. Eles vão passar por esse vale até chegar lá no Kinneret. É uma expedição, uma aventura. Shalom, meus irmãos! Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודיך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. 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 ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואהבת את אדוני אלוהיה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.
espetaculares da vida de Israel. A vida de Israel começou nessa nação, eles atravessaram esse rio. Esse rio abriu a porta para o povo passar. Esse rio viu um machado de empurrar. Esse rio